Esses dias no Twitter, sempre o Twitter, foi levantada mais uma falsa polêmica, a de que X-Men nunca foi sobre política. E quando eu digo que é uma falsa polêmica, é porque isso nunca foi uma dúvida. Nem entre leitores e nem entre os autores, sejam eles os criadores originais ou outros autores que trabalharam nos X-Men ao longo dos anos. O próprio conceito original dos X-Men envolve e muito a visão política e social dos seus criadores, que foi o Stan Lee e o Jack Kirby. O grande problema está em como a gente enxerga o que é política. Para muita gente isso se resume só ao que acontece em época de eleição, o horário eleitoral, na hora de escolher em quem você vai votar, e não é bem isso. Você pega as origens da palavra política, ela vem do grego e ela diz respeito a um grupo social de pessoas que integram a sua comunidade, fala sobre coletividade e sociedade. E isso quer dizer integrar todo mundo que faz parte dessa sociedade, não apenas algumas pessoas. Isso é política. E é por isso que a gente costuma dizer que tudo é política, porque quase tudo que você faz na vida envolve uma situação política. E isso independe se você é de direita, de esquerda, se tem uma visão mais do centro, se tem uma visão que prefere não se envolver com política, isso também envolve de qualquer forma. Tudo está relacionado ao ato de fazer política, de ser uma pessoa política dentro da sociedade que você vive. E isso também está presente em como a gente consome cultura pop, em como o Batman lida com seus inimigos, em como o Homem-Aranha enxerga suas responsabilidades e em como os X-Men se encaixam ou não na sociedade. Em 1987, o Jack Kirby, ou seja, um dos criadores originais dos X-Men, deu uma entrevista e ele disse o seguinte, abre aspas, o que você faria com mutantes que eram apenas meninos e meninas e certamente não são perigosos? Você os ensina, você desenvolve suas habilidades. Então dei a eles um professor, o Professor X, e claro, era a coisa natural a fazer, em vez de desorientar ou alienar as pessoas que eram diferentes de nós. Fiz dos X-Men parte da raça humana, o que eles eram. Possivelmente a radiação, se for benéfica, pode criar mutantes que nos salvarão em vez de nos prejudicar. Eu senti que se treinarmos os mutantes do nosso jeito, eles vão nos ajudar. E não apenas nos ajudar, mas alcançar uma medida de crescimento em seu próprio sentido. E assim poderíamos viver todos juntos. Esse final é bem impactante, inclusive, Viver todos juntos. O Kirby queria passar a mensagem de viver em sociedade unida, independente se a pessoa era diferente ou igual a nós. E lembrando que ele levantou esse discurso lá em 1963, quando os X-Men foram criados originalmente. Em uma época que a sociedade era muito mais limitada para quem era diferente. E essa mensagem é algo que a gente vê de forma até comum nos X-Men, mesmo nos dias de hoje, depois de muitos anos após a sua criação original. No Twitter, inclusive, eu perdi meu tempo e respondi essa mensagem de que X-Men nunca foi político com algumas passagens bem modernas, que eu vou botar aí na tela. Essa daqui, por exemplo, é uma cena de X-Men Red, onde a Jean Grey dá uma aula sobre fake news em como combater pessoas que são mais assustadas e desinformadas do que más. É uma mensagem muito forte também e traz o cerne do que é X-Men. E outra cena, já na fase atual dos X-Men, que é comandada pelo Jonathan Hickman, o Professor Xavier mostra para a humanidade que agora eles podem escolher ajudar ou não os humanos, com vários avanços tecnológicos e medicina que os próprios mutantes desenvolveram. E claro, a gente tem um dos exemplos mais famosos que está na história Deus ama, o homem mata, quando os X-Men combatem um fanático religioso racista. Essa história, inclusive, foi base para o segundo filme dos X-Men nos cinemas, o X-Men 2. Então tudo isso está relacionado ao que é política e como a gente se envolve como política na sociedade, que é sobre incluir esses indivíduos, todos os indivíduos, na nossa sociedade. Sobre tratar com respeito, sobre combater racismos e preconceitos, obviamente. Então sim, X-Men sempre foi sobre política e sempre será, por mais que algumas pessoas não queiram enxergar isso. E também assim com outros quadrinhos e filmes e séries que você consome. Então valeu, esse foi um vídeo sobre a falsa polêmica do Twitter envolvendo X-Men recentemente. Senti que precisava gravar esse vídeo para pontuar essas coisas aqui e mostrar para algumas pessoas essa visão que é a visão original dos personagens e que dura até hoje. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.